sua frente já. Tá, deixa eu colocar aqui no grupo. Para dar um salve na galera e registrar, né? Vou colocar terminando já, né? Porque já é para estar igual vocês falaram aí. Se vocês já estão terminando. Beleza. Gente, vocês viram que tem alguns materiais do Classroom, né? Que a gente discutiu a maioria, inclusive. E outras coisas vocês podem pesquisar de acordo com a visão de mundo de vocês, né? Com a visão de Brasil e de mundo de vocês. Não estou obrigando vocês a usarem nada que foi dito em aula. As aulas são apenas uma referência, tá? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de, sei lá, de alguma orientação, podem me procurar também. Estou inteira disposição aí, tá bom? Ok. Gente, seguinte, eu quero só comentar um segundo texto de educação no Brasil. Eu sei que vocês estão em preparação para uma dissertação nesse tema. Esse tema, gente, é um tema muito sensível no Brasil, né? Porque o Brasil tem um dos piores modelos de educação. Na verdade, não é modelo, tá? Uma das piores notas, né? De matemática, escrita e ciências da OCDE, né? Que é o grupo de países das 60 economias mais desenvolvidas do mundo. Nós somos a nona, então se a gente colocar o Brasil na fila do pão, o Brasil era para ser uma das melhores, né? Infelizmente, nós não temos um quadro bom, inclusive na escola particular, tá? Isso vale para o público, principalmente, mas também vale para algumas redes particulares, tá? De forma geral, esse problema do Brasil, ele tem relação com o currículo e com a formação dos professores, tá? Então, eu gosto bastante de me colocar na fogueira, porque eu sou uma das pessoas que, assim como vários outros especialistas tal, que falam sobre isso, acreditam que a formação de professores no Brasil é muito ruim. Se você comparar a formação de professores no Brasil com a Alemanha, por exemplo, você vai ver que no Brasil o professor estuda muito pouco, né? 3 anos se forma como professor de qualquer área, tá? E o estágio, que é o caminho que você leva até sair do teórico para ir para o prático, no Brasil, basicamente, eu diria para você que nem existe. Enquanto na Alemanha um professor fica 2 anos estagiando até entrar numa sala de aula, no Brasil o cara faz um relatório lá de algumas horas, que normalmente ele não assiste às aulas, não trabalha como professor, pede para algum professor assinar o estágio dele, e isso serve para tudo no Brasil, tá? Todo mundo tem que fazer estágio para se formar em faculdade no Brasil, normalmente mete o mesmo migué. Poucas são as pessoas que de fato fazem o estágio de verdade, né? Que é você ir lá no horário, lá acompanhar um profissional formado, ter a base ali daquele profissional e de fato realmente viver a profissão antes de entrar numa sala de aula, antes de entrar numa enfermagem, antes de entrar numa engenharia, antes de entrar, enfim, qualquer área. Eu acho que o estágio é muito, muito, muito importante, né? Porque ele consolida um profissional mais capacitado, já adaptado aos desafios, né? Adaptado às dificuldades que ele vai enfrentar ali no dia a dia do trabalho dele. Muito importante. A Alemanha, o cara precisa ficar aí no mínimo 5, 6 anos entre estudo e estágio para entrar numa sala de aula. Aí vocês falam, professor, mas o cara lá ganha 25 mil euros por mês, né? Ser professor na Alemanha é a mesma coisa que ser médico no Brasil, tá? Só para comparar. O desejo de ser professor lá é concorrido, né? Países como Finlândia, Noruega, Alemanha, cara, o cargo de professor é um cargo disputado, tá? Um projeto de vida ser professor nesse país, tanto que na Alemanha a primeira-ministra, a presidente da Alemanha é doutora em física, é professora, tá? Então é uma coisa assim que é bem diferente do Brasil, tá? A outra questão tá nesse artigo que eu coloquei para vocês, tá? Esse artigo é um artigo meio antiguinho, né, 2015, mas muito contemporâneo, muito atual, e eu gostaria que vocês entendessem esse processo, não só para escrever a dissertação, mas até para vocês um dia vão ser pais, né? Ou talvez se tornem professores também, não sei, tá? Vai saber, né? O projeto curricular muito extenso não é exclusividade do Brasil, diz um especialista em educação. Tá? Esse cara esteve 4 vezes no Brasil, tá? E ele é um dos caras que contribuem para a formação do currículo que é ensinado nas escolas brasileiras, tá? De forma geral, o que acontece no Brasil, né? Então eu já comecei dando uma porrada, falando mal de mim mesmo, né? Falando que os professores são mal formados no Brasil.
tá? E isso não interessa muito se é USP, se é Anhanguera, se é, tá, sabe, faculdade, universidade ou faculdade, né? Claro que universidades com grandes professores, com grandes nomes, com certeza, se você se aplica, você aprende mais. Mas não significa, em geral, que você vai ser um melhor profissional. Porque a questão do profissional está muito ligada a um trecho que está nesse artigo. E eu gostaria muito de discutir esse trecho com vocês, tá? Que vocês vão possivelmente gostar desse tema e eu espero que vocês trabalhem esse tema. Vamos estruturar o texto para quem não leu ou para quem leu poder avançar sobre esse texto. Seguinte, esse cara, primeiro, vamos falar do Dave Peck, né? Ele trabalhou no projeto de implementação ou reformulação do currículo de vários países, entre eles o Brasil, tá? Então o cara tem uma experiência de enxergar como que funciona o currículo de educação básica em vários países desenvolvidos, né, como o Reino Unido e Chile, no caso da América do Sul, apesar de ser um país da América do Sul, é um país mais desenvolvido do que o normal, e países pobres, né, como Ruanda, Sudão, Zâmbia, que são uns dos países mais pobres do mundo, né? Países em guerra, né, como o Líbano, acabou de ter a grande explosão também e tal, o Paraná. Bom, alguns pontos que são importantes para a gente discutir aqui. Primeiro, ele diz que há um excesso, né? Há um excesso na primeira versão da BNCC. O que é a BNCC, primeirão? Base Nacional Curricular Comum. O que é a Base Nacional Curricular Comum? É um conjunto de direções, né? Vamos dizer, um documento orientador, é um documento norteador que diz para onde a educação do Brasil deve ir, o que deve ser ensinado nas escolas, o que deve ser aplicado para os alunos, o que os professores de fato precisam ensinar, tá? De forma geral, hoje, a maioria das escolas no Brasil, você vai ouvir a mesma coisa dos professores. Os professores vão falar assim, ó, eu não consigo dar conta de ensinar tudo isso em um ano. Então, na média, a gente consegue, com qualidade, ensinar de 50% a 70% do conteúdo, tá? Dificilmente se chega a 100%. A gente chega a 100% na porrada, tá, gente? Torturando o aluno, dando aula de sábado, de domingo, gravando isso, gravando aquilo, corrigindo a apostila na loucura. Aí você teria que ter espaço para fazer uma atividade multidisciplinar, uma atividade mais empírica, onde o aluno tem que pensar e ser o protagonista, você não faz. Então vai passando por cima dos conteúdos. Vocês sabem que isso é verdade, né? Eu tenho certeza que vocês devem comentar isso entre vocês. Nossa, aquele conteúdo lá passou que a gente nem viu, né? Então a gente acaba fazendo muita coisa na correria por conta de um currículo muito grande, tá? Então essa é uma questão importante que vocês precisam pensar. E esse cara, né, ele critica principalmente o ensino médio, cara. Então esse texto é literalmente para vocês refletirem, tá? Cara, o currículo do ensino médio no Brasil, ele é, comparado com outros países, um lixo. Por quê? Porque todo mundo no Brasil, no ensino médio, tem 13 matérias. Primeiro, são muitas matérias. Acho que poderia abrir mão aí de algumas ou criar a opção de ter matérias optativas, né? Do aluno poder escolher o que ele quer estudar. Tá? E de forma geral, o ensino médio, cara, é uma preparação não só para a universidade, mas principalmente para o mercado de trabalho. E o ensino médio realmente forma alguém para o mercado de trabalho? Então, essa é a primeira parte que eu vou sabatinar vocês aqui. Vocês acham que o ensino médio do Jean Piaget, mas ensino médio como um todo, porque se vocês estivessem no objetivo, estivessem no ângulo, no singular, em qualquer outra escola, vocês vão estar vendo basicamente os mesmos conteúdos. Não ia mudar basicamente nada, a não ser os professores e a forma de cada professor de dar aula. Vocês consideram que o ensino médio está, de fato, preparando vocês? Vamos supor que vocês não quisessem vestibular, não quisessem Enem, FUVEST, nada. Não, eu vou trabalhar na hora que eu sair do ensino médio. Vocês acham que vocês estão saindo do ensino médio em condições de trabalhar? Acho que não. Por quê, ô Bernardo? Porque, acho que no sistema tem pouca coisa que poderia se aplicar, tipo, ao dia a dia. Perfeito. Acho que a sua justificativa é perfeita. Isabela, o que você acha? Oi? Oi? Isabela? Oi? Cadê o Evandro? Falar? Fala aí um pouquinho. Evandro, pode falar. Então, tipo assim, eu acho que no momento de ensino que a gente está
passando, tipo, do ensino médio, é aprendido muita coisa, mas, tipo, você tem que se esforçar bastante pra poder entrar no emprego que você quer, assim. Mas eu acho que não daria. Você teria que se esforçar muito mais para poder entrar no emprego que você quer. Não é totalmente o ensino médio que vai conseguir realizar tudo isso. Perfeito. Perfeito. Não é exatamente o ensino médio que vai te colocar no mercado de trabalho, né? Mas são outras aprendizagens e Sim, outros processos que vão te levar a isso. sim, ele ajuda a fornecer um empurrãozinho, ele ajuda a buscar e tal, mas, tipo, não necessariamente ele vai te botar no emprego. Perfeito. Ô, Diogo, quer falar um pouquinho? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você acredita que o ensino médio oferece condições para um jovem sair da escola e ir para o mercado de trabalho? Contribui para que um jovem tenha sucesso assim que ele deixa o ensino médio no mercado de trabalho? Ah, depende, por causa que, tipo, se essa pessoa sair do ensino médio e ir para algum tipo de mercado de trabalho, só que ele continuar estudando como numa faculdade ou algo do tipo, talvez ele consiga algum outro emprego e consegue ser bem-sucedido na vida. Mas se ele só trabalhar e não ir atrás de nenhum estudo, aí não vai ser muito bom para ele. Perfeito. Galera, a linha de pensamento de vocês é sensacional, tá? É muito boa. O Bernardo, né? De forma geral, o ensino médio ele te prepara para ter um conhecimento geral, né? De disciplinas como matemática, ciência, humanas e tal, que vai te tornar um cidadão crítico, reflexivo, capaz de pensar, capaz de raciocinar. E essas atribuições são importantes para o mercado de trabalho, tá? O que eu achei muito louco desse artigo, galera, que fica muito claro nesse artigo, é que, primeiro, há um excesso, tá? Então tem muita coisa que poderia ser enxugada ou até mesmo substituída por outras disciplinas, como economia, como, de repente, sei lá, uma informática, não sei, tá? Designer, um curso de mecânica, enfim, um curso de química, né? Introdução à química industrial ou, enfim, tá? Aí a gente poderia pensar em música, poderia pensar em teatro, poderia pensar em uma série de outras disciplinas que poderiam colaborar um pouco mais, tá? E a outra coisa que eu acho muito louco, que isso faz parte do mercado de trabalho atual, eu acabei de fazer um MBA na USP, e se fala muito disso em Harvard, se fala muito disso no Vale do Silício, lá no oeste dos Estados Unidos, que é a capacidade de resolver problemas, cara. Será que, de fato, no ensino médio, os jovens, os alunos e os professores também, né, estão aprendendo, estão ensinando a resolver problemas, tá? Então, eu acho que na grande maioria das vezes, esse é o grande gargalo que nós temos no mundo, tá, gente? Porque isso que é discutido na maioria das grandes empresas. A maioria das grandes multinacionais, os grandes escritórios de designer, de criação de tecnologia, estão procurando pessoas que sejam emocionalmente estáveis, sabe? Que saibam lidar com pressão, saibam lidar com a dificuldade. O não é o fim, o não é o começo. Por que não, né? Qual é a resposta que você vai dar para o não? O seu cliente rejeitou a sua proposta de venda. O cara chegou, bateu na mesa e falou, não, cara, tá muito caro, não quero, não tô interessado. Será que acabou ali a negociação? Ou será que você vai ter que criar uma maneira de convencer esse cara que o seu produto é melhor, né? Você tentou criar um protótipo tal, mandou para a produção, deu errado. Será que aquilo é o fim, né? Ou será que você precisa pesquisar mais, virar mais noites estudando até conseguir acertar aquele projeto? Então, hoje o que o mercado de trabalho espera, principalmente dos jovens, porque os jovens têm essa dinâmica, é de um jovem que saiba resolver problemas, de uma pessoa que saiba resolver problemas. Então, nós precisamos trabalhar o nosso emocional para aprender a lidar com pressão, para aprender a lidar com fracasso, porque nós não sabemos lidar com fracasso, tá? Então, vamos pegar como exemplo a Covid-19, né? Estava vendo isso ontem no curso do Leandro Carnal. Tem 3 tipos de pessoas diante da Covid-19. O que nega, é uma gripezinha, uma doença, é uma mentira, não existe, não vai matar ninguém, vai morrer por causa disso. A pessoa que tem medo, tá, da Covid-19 e não vê solução. Meu Deus, eu não vou sair mais de casa, eu vou ficar em casa agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
e o cara que é muito corajoso, fala, não, tal, vamos resolver, tal, vamos fazer, só que não planeja o que vai fazer. Então, esses 3 tipos de situação são muito ruins. Então, nós temos que ter medo, porque medo é prudência, é responsabilidade, mas um medo com ação, né? Um medo aristotélico, como chama o Leandro Carnal, que é um medo onde você tem um medo porque você respeita a situação que é difícil, mas você olha para ela disposto a enfrentá-la. Ou seja, o que eu vou fazer para resolver isso? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, talvez uma das partes do currículo da escola brasileira, e não só da escola, mas das universidades, porque também não se aprende isso na maioria das universidades. Você vai aprender isso num MBA, numa pós-graduação. É difícil uma faculdade que vai te ensinar isso de cara, né? Dentro da profissão, eu tô querendo dizer, né? Dentro de cada profissão. Então, que é a questão do saber pensar, né? E resolver problemas, tá? Que é uma questão que está sendo falada nesse ponto aqui, ó. Vamos lá. Ele diz que o fato de ter muita matéria e ser engessado, os alunos não poderem escolher o que eles querem estudar, faz com que muitos alunos no Brasil deixem a escola. Então tem muita gente que abandona a escola, não termina porque fala, é muito chato, não aguento mais, tal, bababá, e pula fora. Outro problema são as competências. No velho mundo, pensava-se que era só as crianças irem para a escola, aprender e estaria tudo resolvido. Ponto. Só que aí entra tudo que eu falei até agora no texto, tá? Os empregadores reclamam há anos no mundo inteiro que as pessoas não têm capacidade de resolver problemas. Não conseguem pensar sozinhas. Você está sempre perguntando alguma coisa para alguém. Mas como que faz isso? Mas como que faz aquilo? Então, quer dizer, você não consegue enxergar o processo e o problema para resolver. E o mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a se comunicar. Então, você está num setor lá da empresa que está dando um problema. Cara, você vai parar a empresa inteira por causa disso? Não, cara, vai até o setor anterior, conversa com o cara do outro setor, conversa com o cara do outro setor, procura saber o que está acontecendo, procura entender o processo. Quer dizer, as empresas cada vez mais precisam de pessoas assim, tá? Isso às vezes é chamado de competências do século XXI. E é importante que a nação tenha claras as competências nas quais está focando. Na proposta brasileira, ele diz que isso não está claro. E, cara, eu falo como professor e como aluno, porque eu sou um eterno aluno, né? Estou sempre estudando alguma coisa também. Não existe isso na escola brasileira, tá? Essa competência do século XXI de formar um aluno capaz realmente, né, de tomar decisões, de resolver problemas, não é o foco ainda na escola brasileira. Tem algumas vezes que a gente faz isso, não vou dizer que não tem, mas, de forma geral, tá muito complicado, tá? E aí, terminando essa análise com vocês, tem bastante coisa para baixo, mas acho que o mais importante a gente falou, tá? É esse ponto aqui, ó. Cadê? A parte de linguagens, por exemplo, costuma ser estruturada em todo o mundo em 4 habilidades. Então, no mundo todo, quando você fala de línguas, na linguagem, o primeiro processo é o falar, né? Então, lá do berçário, infantil, jardim, pré, tal, ouvir, tá? Depois vem o ler e depois o escrever, tá? No Brasil, a estruturação é meio sociológica, tá? Então, quando você vai para uma reunião pedagógica de escola, é muito louco que só se fala isso. Não, é ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever. Mas o falar e ouvir não é tão discutido, tá? Então, esse é um problema comparado com os outros países do mundo que o Dave aí, que é esse especialista, ele diz que o Brasil precisa melhorar, tá? Aí o restante eu deixo que vocês tomem as próprias conclusões aí. Eu acho que é bem interessante esse texto. Dá para a gente ter uma visão importante do que a gente quer na escola e do que a gente pode fazer com a escola. Tá? Eu acho que esse texto, de uma certa forma, ele provoca vocês a saírem da zona de conforto. E eu, como professor, também, né? Ainda que eu ensine matérias muito teóricas, né? História, geografia, principalmente em geografia, eu tenho que ensinar mais a pensar. História também, né? Atitudes solidárias, atitudes pacíficas, atitudes, senso crítico e político, mas em geografia, questão ambiental, né? A questão econômica, né, da organização econômica, do não desperdício, né, e, enfim, uma série de fatores que a gente pode desenvolver dentro da sala de aula que vão fazer com que vocês, e eu mesmo, né, porque eu também, repito, sou um aluno, se torne uma pessoa capaz de resolver problemas, que olhe um problema e enxergue uma solução, ou procure uma solução, e não simplesmente pare e chame alguém para resolver, que é, infelizmente, a realidade
do Brasil. Por isso, quando você coloca o Brasil comparado com o Reino Unido, Canadá, Austrália, Finlândia, nós temos pouca produtividade perto desses caras. Eles estão treinando os seus jovens a resolverem problemas, algo que ainda não é feito totalmente no Brasil. Essa era a discussão que eu queria fazer com vocês. Beleza, senhores? Beleza. Querem falar alguma coisa? Beleza, gente. Então, ó, toca o barco aí no videozinho, finaliza, tá bom? Acho que até dia 27, se não me engano, né?